verdade, essa dificuldade que a gente tem de oferecer limites nas nossas relações começa lá no nosso relacionamento com a nossa mãe, tá? A mãe é a principal figura para determinar, na verdade, essa dificuldade que a gente sente posteriormente. Por quê? Porque você tem que imaginar o seguinte, agora imagina no momento em que você ainda estava na barriga dela, quando a sua mãe ainda estava te gestando. O que a gente experimenta nessa fase inicial? A gente experimenta uma sensação de completude e a gente vive com a nossa mãe uma simbiose, na verdade, tá? Aquilo que a gente vai chamar de simbiose, que é um termo emprestado da biologia e que sugere a situação de dependência entre indivíduos. O que é essa simbiose? É a gente entender, interpretar que é tudo uma mesma coisa. Então, enquanto a gente está lá na barriga da nossa mãe, é realmente uma coisa só, nós somos um só com ela. Então, quando a nossa mãe, ela respira, a gente recebe esse ar através dos pulmões dela. Quando essa mãe se alimenta, a gente recebe os nutrientes necessários também. Quando essa mãe, ela se sente mal, né? Ela passa por alguma situação desconfortável, automaticamente esse sentimento também é transferido para o bebê. Então, o bebê vai sentir o útero como um lugar mais seco, o sangue vai deixar de fluir para aquela região. Então, tudo, absolutamente tudo afeta nessa relação ali, porque a gente vive realmente essa simbiose, esse lugar onde nós somos um só. O que acontece? Quando nós nascemos, essa sensação, essa necessidade simbiótica, né, de estar com a nossa mãe ainda prevalece, tá? Então o bebê, ele tem uma necessidade profunda, ele anseia demais por aquela mãe, ele busca por essa simbiose novamente. Então tudo que a gente vê nas crianças, principalmente as menores, de se esconder embaixo de banco, de mesa, de ficar em cabaninha, é tudo uma necessidade de retornar para o útero, de voltar para aquele sentimento onde é tudo uma coisa só. Então a gente tem esse desejo. Qual que é a grande questão? O grande problema se dá, então a gente tem que entender o seguinte, a criança, principalmente quando ela nasce, ela depende da mãe, tá? Ela depende desse adulto que olha por ela, que cuida dela, que tá ali para atender as necessidades dela. Mas essa mãe, né, a mãe não depende do bebê, a mãe já é adulta, a mãe já é uma pessoa que pode atender as suas próprias necessidades. E o problema geralmente acontece quando essa mãe, no momento em que ela decide ter o filho, ela não tá completamente saudável. Então, na verdade, quando a mãe tá ali gestando e o bebê nasce, quando ele vem pra fora, a mulher, ela se depara com uma escassez profunda de ter que nutrir uma outra vida, sendo que ela não se sente completamente nutrida, sendo que ela experimenta, na verdade, tudo aquilo que faltou pra ela. E aí, qual que é o grande problema desse quadro? Quando essa mãe não tá completamente saudável, ela começa a perceber no filho alguém que possa atender aquilo que ela precisa de volta, alguém que possa suprir as suas necessidades de volta. A mãe começa a perceber essa oportunidade no filho dele devolver algo para ela. E aí que começa os paranauê tudo, os problemas tudo que a gente tem. Por quê? Como eu disse para vocês, o bebê, a criança, ela depende daquela mãe, mas a mãe, teoricamente, e não deve ser assim, a mãe não depende daquele bebê. E aí, qual que é a grande questão? Quando existe essa transferência, aqui eu vou falar algo muito forte, tá, gente? Começa a acontecer um abuso naquela relação. Porque a palavra abuso, o que ela quer determinar? O que a palavra, na síntese, a palavra abuso, o que ela diz? Ela diz o seguinte, ir além do uso. Abuso é ir além do uso. Quando a mãe começa a olhar para aquele bebê e se nutrir daquele bebê e buscar naquele bebê, que esse bebê atenda às suas próprias expectativas e necessidades, ali começa a acontecer um abuso da sua própria função. Então ela estende esse lugar onde ela deve dar para o filho, né, e espera receber de volta, tá, gente? E aí o que acontece? Aquela criança ali, refém desse lugar onde ela, querendo ou não, deseja ser amada por aquela mãe, deseja receber a aprovação daquela mãe, deseja receber a validação daquela mãe, esse bebê começa a ler nas entrelinhas quais são essas necessidades, o que aquela mãe espera dela. E o bebê, como ele é todo molinho, ele começa a se moldar. Então eu preciso me tornar aquilo que a minha mãe necessita, eu preciso me tornar essa pessoa aqui, porque assim eu vou me sentir mais amada, eu vou ser mais amado, mais amada pela minha mãe. E aí que entra essa confusão dos limites, onde realmente termina aquilo que eu sou e começa o outro.
E aí começa a se extrapolar, na verdade, essa relação. O filho começa a absorver aquilo que na verdade não lhe compete, aquilo que não tá dentro daquilo que ele pode atender, mas ele entra numa fantasia de que ele realmente precisa entrar nesse lugar, precisa preencher essa expectativa. E aquela mãe também não entende as necessidades reais, muitas vezes, daquele filho, que em um segundo momento vai precisar de uma autonomia maior. Tá? Então, o que acontece? É mais ou menos ali no 3º ano de vida que o filho começa a despertar para o mundo para além da mãe, porque até o momento a vida daquele filho é a mãe. Tá? O mundo daquele filho é a mãe. E com mais ou menos 3 anos de idade, a criança começa a perceber algo além da mãe. Existe uma vida aqui fora. Existem coisas a se fazer. Existem experiências a se viver, né? Coisas para se explorar. E qual que é a grande questão? Quando chega nessa fase ali, mais ou menos dos 3 anos de vida, e essa mãe, ela não tá nutrida e ela não tem capacidade de oferecer esse suporte de incentivo à autonomia do filho, o filho começa a cada vez mais se ver preso nessa relação simbiótica. E aí toda a identidade, como eu já disse pra vocês, desse filho vai se moldar dentro dessas demandas, dentro dessas expectativas. Então muitas vezes a vida do filho não é do filho. É para atender aquilo que os pais esperam, tá? E eu tô trabalhando aqui com vocês essa simbiose na relação com a mãe, porque é onde que nasce, tá? Mas isso pode se estender na relação com o pai e futuramente, né, quando se torna adulto, quando a gente se torna adulto e tá ainda preso, tem alguma condição ali mal resolvida nessas fases iniciais, a gente tem uma tendência a retornar nesse estágio simbiótico e viver isso nas nossas relações futuras. Então, por isso que muitas pessoas que não conseguem resolver essa relação com a própria mãe, elas vão transferir, projetar essa mesma condição, por exemplo, nos relacionamentos afetivos. Então, vamos imaginar o seguinte, imagina que eu sou uma pessoa que nasceu ali num sistema extremamente com várias questões emocionais, e eu me vi no momento em que eu precisava salvar a minha mãe depressiva. E eu comecei a moldar toda a minha identidade para salvá-la. E aí, qual que é a grande questão? Quando eu vou para minha vida adulta, eu tento me relacionar com uma outra pessoa, eu vou buscar inconscientemente alguém que corresponda a esse padrão. Por quê? Porque lá atrás eu aprendi que para eu ser amada, eu precisava salvar a minha mãe. Então eu vou fazer a mesma coisa com o meu parceiro. E aí que entra todos os problemas. Por quê? Porque você não entende sobre limites. Porque você não consegue olhar para o outro como um adulto, dono do seu próprio destino, dono das suas próprias decisões e que tem capacidade de sustentar e carregar aquilo que pertence a ele. Então, uma pessoa que está presa nesse lugar, e aqui eu já vou trazer muitos exemplos para vocês entenderem como que essa identidade vai se moldando, tá? A pessoa presa nesse lugar, ela não consegue ter discernimento para entender aquilo que é do outro e aquilo que é realmente meu. Certo? E ela começa a se ocupar muito mais daquilo que pertence a outra pessoa do que aquilo que pertence à sua própria vida. Ela não consegue olhar para si mesma, ela não consegue olhar para os seus próprios desejos, para suas próprias necessidades. E aí, gente, ó, calma lá que eu vou até tomar uma água. Eu já vou entrar em vários estágios aqui, vocês vão entender certinho, tá? Essas fases aqui que é muito importante. Vamos lá. Então, deixa eu pegar os exemplos aqui que eu anotei. Deixa eu ver onde que tá. Tá, então vamos lá. Aonde que isso pode se estender? Essa relação simbiótica com a mãe e essa demanda que você assumiu que muitas vezes não era sua. Isso pode se estender para a profissão. Então, muitas vezes, vamos imaginar o seguinte. Imagina que a tua mãe, ou teu pai, ou alguém da tua família muito próximo a você teve algum problema sério com saúde, obesidade, diabetes, alguma questão nesse sentido, você cresce e se torna uma nutricionista. Para compensar a sua mãe, para compensar alguém da sua família. Você vai moldando toda a sua identidade para atender uma demanda que muitas vezes a gente nem percebe, mas não é um desejo nosso. É uma força que nos leva a fazer escolhas inconscientes, tá? Outro exemplo que eu trouxe aqui também, então, muitas vezes, vamos imaginar que você cresceu dentro de um contexto onde tinha mãe depressiva, outras questões mentais, psicológicas. Você, para salvar as pessoas ali, você se torna uma psicóloga. Certo?
Outra questão também que acaba se tornando uma compensação. Se a mãe ou alguém da família teve algum problema onde essas pessoas não tiveram os seus direitos atendidos, a pessoa se torna um advogado, uma advogada, para vingar aquelas injustiças que o sistema sofreu. Certo? Outra questão, para além das escolhas profissionais compensatórias, uma dificuldade, uma indisponibilidade muito grande nos relacionamentos, não consegue estar disponível para viver a própria vida. Por quê? Porque muitas vezes está casada com a mãe, está casada com o pai, não consegue sair do próprio sistema. Está preso tentando atender uma carência, uma demanda emocional desses pais. Certo? Outra questão compensatória. Vamos imaginar então, vamos imaginar o seguinte, que o problema da tua família é dinheiro, é falta de dinheiro. A pessoa se torna o próprio dinheiro para poder vingar os seus ancestrais. Ela se torna, na verdade, a solução, tá? Outro exemplo, a criança que cresce em um contexto onde há muita tristeza. E para poder compensar esses pais, para poder compensar essa mãe, ela se torna o palhaço, a palhaça, aquela que faz piada, o comediante. Certo? Outro exemplo, é uma criança que cresce num contexto com um pai alcoólatra, por exemplo, com muitas brigas, muitas discussões, é aquela pessoa que muitas vezes vai se tornar a criança quietinha, que não dá trabalho, que não pode ser um problema, porque a família toda já tem muito problema. Então vai ser aquela pessoa que vai crescer naquele contexto ali e vai entender que precisa ajudar a mãe com os irmãos, se torna mãe dos próprios irmãos. E a pessoa acaba, na verdade, construindo toda uma identidade onde ela não tem atenção porque ela precisa ajudar os outros, onde ela precisa ser útil para os outros, porque o contexto, a dinâmica familiar pedia isso. E aí o que acontece? Quando a nossa identidade ela tá presa nesse modelo simbiótico, a nossa vida não é nossa. A nossa vida, na verdade, está refém de um modelo compensatório, de uma compensação, certo? E aí, qual que é o grande problema aqui? Por que o filho ou a filha, ele fica tão refém desse lugar? Porque, primeiro, ele guarda um desejo profundo de ser amado por seus pais, então isso é quase que natural, certo? Segundo, quando ele ocupa esse lugar, quando o filho ou a filha começa a construir toda uma identidade para atender a demanda dos pais, ele se sente importante. Presta atenção, galera. Ele se sente importante. Qual que é o grande problema? Por que as pessoas passam uma vida toda identificadas com esse lugar e não largam, por pior que esteja? Porque, até uma frase do Bert, ele diz o seguinte, a solução muitas vezes ela é difícil de aceitar porque nos faz perder a importância. Se eu destituo essa identidade, se eu saio desse lugar compensatório que eu tô tentando ocupar a vida toda, eu não vou mais ser importante para minha mãe ou pro meu pai, ou para quem quer que seja do meu sistema. Por isso que é tão difícil, a gente permanece num lugar de autoimportância. Outra questão, né? Por que a gente fica tão refém desse lugar? Mais uma etapa aqui, que é até uma frase do Bert também. Nós somos muito mais leais do que livres. Certo? E aí o que acontece, né? O que essa frase quer dizer para nós? O Bert trabalha muito num contexto de consciência. E ele vai dizer que a nossa vontade, o nosso desejo é muito menor, muito ínfimo em relação à consciência do grupo. Em relação à consciência arcaica, tá? Essa consciência arcaica, o que é? Esse inconsciente coletivo da minha família. E, na verdade, o que é esse inconsciente coletivo? Ele preza, na verdade, por uma unidade, tá? Então, o sistema, ele vai querer que todo mundo permaneça tudo muito junto, tudo muito igual. É por isso que a gente repete tantos padrões. E ele não quer, essa consciência arcaica não quer que alguém saia do grupo. Certo? Essa consciência não permite, porque essa consciência que ele chama de consciência arcaica é uma consciência muito primitiva dentro de nós. Lá nos primórdios, lá antigamente, gente, as pessoas precisavam andar em grupos por uma questão de sobrevivência. Por quê? Porque quando uma pessoa saía do grupo, isso colocava em risco o próprio grupo que ficava exposto, né? E também colocava em risco a própria pessoa. Então isso gerava um risco muito grande dentro de nós. E até hoje a gente tem medo de seguir um caminho independente, né? De se separar dos nossos pais, de nos divorciar dos nossos pais, porque a gente guarda dentro de nós esse medo extremamente primitivo.
E aí o que acontece? É por isso que muitas vezes as pessoas passam a vida toda nesse lugar compensatório, muitas vezes, para poder permanecer fiel ao grupo. Porque o que acontece? Quando eu tô nesse lugar compensatório, atendendo uma demanda para os meus pais, por exemplo, mesmo que de maneira inconsciente, eu experimento isso como um alívio. Eu me sinto inocente. Por quê? Porque nessa configuração eu ainda faço parte do grupo. Agora, quando eu decido quebrar algumas regras, fazer um pouquinho diferente, seguir uma outra rota, eu vou experimentar isso como uma culpa, como se eu estivesse traindo o meu grupo. E é por isso que é tão difícil. O Bert tem uma fala aqui que eu quero ler para vocês, que ele vai dizer o seguinte: a felicidade é muitas vezes sentida como perigosa porque traz solidão. O mesmo se passa com a solução. É tida como perigosa porque traz solidão. No problema e na infelicidade nós temos companhia. O problema e a infelicidade se associam a sentimentos de inocência e fidelidade. A solução e a felicidade, ao contrário, estão associadas a sentimentos de traição e culpa. Por isso, a felicidade e a solução só são possíveis quando enfrentamos esse sentimento de culpa. Gente, pega essa chave. Eu falo muito de culpa aqui pra vocês, mas vocês têm que saber discernir o que é uma culpa real, uma culpa pessoal de, por exemplo, eu realmente fiz algum mal a alguém, eu realmente prejudiquei alguém, eu realmente fui lá, sabe, eu pratiquei algum crime, eu fiz algo, isso é culpa pessoal. Agora, essa culpa que o Bert se refere aqui é uma culpa impessoal, é uma culpa sistêmica, até se é que existe esse termo aqui para trazer para vocês. Por quê? Essa culpa que ele tá dizendo aqui é aquela culpa que a gente precisa suportar no processo de romper com a simbiose, no processo de divórcio dos pais, no processo de deixar com os nossos pais aquilo que realmente pertence a eles para que a gente possa seguir e cuidar daquilo que é nosso. Esse processo de suportar a culpa, ele é extremamente necessário. Por quê? Porque quem permanece na inocência é ainda a criança. A criança que mora dentro de você, a criança que viveu aquela simbiose com a mãe, a criança que construiu toda uma identidade nesse lugar e que permanece ainda, mesmo adulto, permanece ainda no estágio infantil, emocionalmente falando. Então não existe felicidade sem enfrentar essa culpa, sem a gente conseguir transicionar, sem a gente conseguir se tornar independente dos nossos pais. Não é possível, gente, construir uma identidade autônoma sem cortar esse cordão umbilical, ok? E aí tem, agora eu quero fazer um adendo aqui pra gente chegar numa parte muito importante, que é onde que todo mundo se enlaça também, sabe? Porque o que acontece? Existem duas, como que eu posso dizer? Duas personalidades ou duas identidades dentro de nós, tá? Uma que eu já trouxe e elaborei muito aqui com vocês, que é essa criança extremamente leal, extremamente fiel ao padrão, extremamente presa na demanda emocional dos pais. E uma segunda identidade, um segundo modelo, que é a nossa parte adolescente, tá? Por que a nossa parte adolescente? Porque o que acontece? Chega na fase da adolescência, os hormônios começam a gritar e a gente começa a ter uma necessidade muito maior de autonomia. A gente começa a querer muito mais essa autonomia que lá atrás não era tão relevante. Não era tão necessária, agora isso fica gritante. E qual que é o grande problema? Chega na fase da adolescência também, a pessoa não aguenta mais receber. Por que receber? Porque o que acontece? Quando a gente recebe algo de alguém, a gente tem uma tendência de se sentir devedor. A gente se sente devendo, eu preciso retribuir. Porque essa pessoa me entregou algo, então eu preciso devolver isso. E chega na fase da adolescência, a pessoa não consegue mais só receber dos pais. Ela já tá de saco cheio, ela não vê a hora de sair correndo, né? Vem um sentimento profundo a gente de querer fugir. Por quê? Porque aquele laço simbiótico tá apertado já pra gente. Entende? E aí o que acontece? Aí que vem o grande problema. Muitas pessoas não conseguem transicionar para um lugar adulto de uma maneira respeitosa. E aí que muitas pessoas ficam presas aos pais, ficam atadas aos pais. Por quê? Porque na adolescência, como eu já não consigo mais receber dos meus pais, eu já tô aqui, tá transbordando. Eu começo a recriminar os meus pais para justificar uma separação.
Essa é uma fala do Bert também. Eu começo a recriminar, a rejeitar, a dizer que o que eu recebi não foi o suficiente para justificar uma separação. E aí, qual que é o grande problema, gente? Eu posso até me separar em um primeiro momento, eu posso até ir para minha vida, mas eu vou para minha vida sem honra, sem conseguir tomar e agradecer tudo que eu já recebi. E é por isso que essas duas personalidades que eu trago aqui para vocês, é isso que te mantém refém ao padrão familiar, é isso que te mantém refém ao modelo, ao núcleo familiar, é isso que não deixa você transicionar. Então vamos recapitular aqui. O primeiro modelo do amor cego, onde eu acredito que eu estou devendo para os meus pais algo, eu permaneço presa, atada a eles. E um segundo modelo, onde eu não consigo receber tudo que eles me deram, eu não consigo reconhecer, eu não consigo agradecer, e eu acuso eles. E eu permaneço exigindo mais deles. E eu acredito dentro de mim que é eles que estão me devendo algo. E é justamente aqui, nesse sentimento de dívida, de acreditar ou que eu estou devendo aos meus pais, ou que os meus pais devem pra mim, que as pessoas ficam presas. Ai, meu Deus do céu. E aí, onde que entra o limite nessa história toda que eu tô trazendo pra vocês, gente? Imagina uma pessoa que, primeiro, não consegue se relacionar com a própria vulnerabilidade, não consegue compreender as suas próprias necessidades, não consegue entender esses limites entre o que realmente é seu e aquilo que faz parte do outro. Ela vai para a vida adulta, ela vai para um relacionamento e ela começa a projetar tudo isso que eu trouxe para vocês numa relação. Então, o que começa a acontecer? Primeiro, se ela é aquela pessoa que entendeu lá atrás, como eu já trouxe o exemplo aqui para vocês, que era uma pessoa que precisava salvar os pais, que precisava oferecer algo para os pais, ela vai para uma relação já nessa postura. E ela vai desequilibrando o relacionamento. Tá? Ela vai se tornando não mais o parceiro ou a parceira do outro. Ela vai se tornando a mãe do cara. Ele vai se tornando o pai da moça. E aí, qual que é o segundo problema? Quando essa relação tá ruim ou quando acontece alguma crise e eu lá atrás já saí da casa dos meus pais com esse sentimento de que eles que estão errados, eles ainda me deram, eles ainda me devem, eles não fizeram o suficiente, eu vou com toda essa conta que não foi paga para a minha relação. E aí eu chego no meu parceiro, na minha parceira, eu não consigo receber aquilo que ele está me oferecendo e eu cada vez mais cobro mais. Aquela conta que é dos meus pais, que eu acredito que é dos meus pais e que eu não resolvi, eu começo a cobrar na minha relação. Entende, gente? Percebe que nessas duas linhas tênues, a pessoa não tem discernimento para compreender o que realmente é seu e aquilo que é do outro? E é isso que vai desajustando todas as outras relações. Então vamos lá, quero fazer tópicos aqui com vocês, tá? O que é necessário, então, para eu me tornar adulto de verdade, responsável pela minha própria vida e conseguir ter o mínimo de discernimento para entender esses limites nas relações? Primeiro, eu preciso deixar pai e mãe. Para me tornar adulto, eu preciso deixar pai e mãe. Certo, gente? Isso é até uma frase bíblica, né? Deixe o seu pai e sua mãe e se una à sua mulher. Então, isso é necessário. Eu preciso conseguir transicionar, preciso conseguir sair do meu grupo, tá? Então, isso é importante. Para eu conseguir sair do meu grupo, eu preciso suportar a culpa, tá? Todo aquele sentimento desconfortável de acreditar que eu tô traindo eles, de acreditar que eu não faço mais parte agora, né? Então eu preciso suportar a culpa do processo de escolher, muitas vezes, fazer diferente dos meus pais. Escolher ser feliz, muitas vezes, mesmo que eles não tenham escolhido por esse mesmo caminho. Certo? Terceira etapa. Eu preciso construir o meu pertencimento de forma intencional para além da esfera de influência dos meus pais, para além do meu próprio sistema. Eu preciso construir pertencimento de forma intencional em outros lugares. Lugares que façam sentido para o meu coração. Quarta etapa, eu preciso aprender a falar não e ser totalmente verdadeiro, totalmente verdadeira com o que eu estou sentindo. Eu preciso parar de fingir que tá bom quando não tá, eu preciso parar
de falar que, sabe, tá tudo certo, é assim mesmo. Eu preciso começar a olhar para os meus sentimentos e aprender a comunicá-los primeiro de uma forma respeitosa em relação ao outro. Isso é limites também, tá? Mas eu disse para vocês que eu ia trabalhar um primeiro ponto, eu não vou trabalhar exatamente a comunicação aqui, tá, gente? Não existe uma fórmula mágica para você conseguir comunicar isso. Claro que existem maneiras, e até eu gosto muito de utilizar, aí fica uma orientação para vocês, a comunicação não violenta como um parâmetro. Que é o quê? É você aprender, como eu disse pra vocês, a se relacionar com a sua vulnerabilidade, com aquilo que você tá sentindo, e aprender a comunicar isso para o outro de uma maneira respeitosa, sem acusá-lo. Então a tendência é, quando a gente sai da casa dos nossos pais ressentidos, é que a gente vai pra vida acreditando que todo mundo tá devendo pra gente, acreditando que todo mundo tá errado e só a gente tá certo. E aí, o que a gente entra? A gente entra numa postura acusatória. A gente entra enfiando a cara no dedo do outro. Falando porque você fez isso, porque você é aquele outro, porque você é aquele outro. E aí o que acontece? Isso acaba afastando o outro e não resolve o meu problema. Por quê? Porque quando eu entro nessa postura acusatória, o outro tapa os ouvidos e não me escuta mais. Então a necessidade que eu tenho de ser ouvida, de que esse outro entenda, né, o que eu preciso ali, eu não consigo passar. Por quê? Porque primeiro, eu não consigo me relacionar com esse mundo interno. E aqui, gente, a raiva, esse modo acusatório reativo, é uma maneira de se proteger da dor, é uma maneira de não sentir. Então eu não me relaciono com a minha vulnerabilidade, eu não sinto. E quando eu não sinto, eu não sei o que está se passando aqui por dentro, eu acho que é o outro que está errado. Mas esse outro é só um gatilho. Pode trocar o parceiro, pode trocar o trabalho, o problema vai estar lá. Porque é você que não está conseguindo se relacionar com o teu mundo interno e passar isso pro outro. Tá, gente? Vamos lá. Outro ponto. Preciso aprender a respeitar a individualidade e as escolhas dos outros. Aqui tá um ponto muito importante, principalmente nesse lugar de limites, tá? Por quê? Porque muitas vezes, quando eu entro nesse lugar de autoimportância, de querer ser a solução pro outro, de querer atender muito mais a necessidade do outro do que a minha, de acreditar que eu sou realmente a solução para esse outro, e isso inicia lá no relacionamento com os pais, eu não consigo de fato respeitar aquilo que no fundo aquele outro tá escolhendo. Seja isso na minha cabeça bom ou ruim, porque muitas vezes, né, na minha interpretação aquilo não é bom. É por isso que eu barro o comportamento do outro, é por isso que eu tento controlar o comportamento do outro. Porque muitas vezes eu acredito também que eu tô protegendo essa outra pessoa fazendo isso. Só que o grande problema acontece, gente, que quando a gente faz isso, a gente vai tornando o outro incapaz de lidar com os seus próprios problemas, de muitas vezes ter que realmente passar por aquela circunstância, quebrar a cara e aprender com isso. Mas a gente não respeita a escolha do outro. E aí, só pra finalizar aqui, gente, algo importante que eu quero dizer pra vocês, nesse lugar da gente se desprender realmente da história de vida dos nossos pais e desse lugar de dependência, na verdade, é a gente entender que a vida só flui em honra, tá? Então, primeiro, preciso me desligar desse lugar de autoimportância, dessa identidade que eu fui construindo e que, na verdade, não me satisfaz e também muito menos satisfaz aquilo que é a demanda dos meus pais, porque filho nenhum consegue preencher as necessidades dos pais, os filhos são menores, os pais vieram antes, isso também é hierarquia, tá? E segundo, eu preciso entender que, como eu disse pra vocês, a vida só flui em honra. Enquanto eu não reconhecer tudo que os meus pais puderam me oferecer, né, sem recriminá-lo, sem guardar mágoa, né? E claro, isso não é um processo que acontece do nada, tá, gente? Não adianta eu falar pra vocês aqui, você precisa aceitar os seus pais, isso não existe. Para você conseguir chegar nesse lugar de realmente ter uma gratidão profunda a tudo que eles puderam te oferecer, você precisa trabalhar esse relacionamento, você precisa conseguir integrar todas as dores e camadas que envolvem ali esse processo e essa relação com os nossos pais. Porque a gente só chega nesse lugar de tomá-los de verdade quando a gente entende que até aquilo que foi ruim, que foi difícil, até como muitas vezes eu vi aqui num comentário, tendo pais narcisistas, pais controladores, pais difíceis, e a gente encara isso e diz sim para essa realidade, e a partir disso a gente entende que a gente pode se tornar uma pessoa melhor, né? Uma pessoa que se posiciona de uma maneira mais firme quando a gente encara isso e começa inclusive a estabelecer limites nesse relacionamento ali, a gente entende que aquilo foi forjando quem a gente pode se tornar.
Isso é tomar os pais na sua integralidade. Isso é você entender que apesar de tudo aquilo que foi difícil e ruim, isso fez você ser uma pessoa melhor. Mas você só consegue chegar nesse lugar quando você diz sim para tudo exatamente do jeito como foi.